Olá, está começando mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Eu sou Mônica Berg, diretora aqui no Sindicato Médico. A doença de Parkinson é uma das principais doenças neurológicas. Ela está muito relacionada ao envelhecimento e pode provocar sintomas que vão muito além de tremores, que é o sintoma que a gente mais conhece dessa doença. Mas como reconhecer esses primeiros sinais? Como a gente realmente identificar essa doença? Como saber quando que a gente deve buscar um neurologista, buscar um acompanhamento médico? Né? Como a gente vai buscar esses tratamentos? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Temos já muitas novidades na medicina como um todo e na doença de Parkinson também temos vários novos tratamentos e cada vez mais promissores. Principalmente nos pacientes que têm a doença, a gente precisa conseguir fazer com que esses pacientes tenham atendimentos com segurança, sem que eles caiam em falsas promessas, né? Que sejam vítimas de falsas promessas e tratamentos que não tenham comprovação científica. Para essa nossa conversa aqui hoje, nós convidamos um médico neurologista super especializado nesta área, Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder, Dr. Carlos Rieder, que é especialista em distúrbios do movimento e doença de Parkinson, professor de neurologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Dr. Rieder, muito obrigada por sua presença, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Na verdade, eu sou ex-presidente, né? Terminei a gestão, agora atualmente é um colega de Goiânia que está na Academia Brasileira, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos começar então, vamos começar nosso bate-papo aqui com uma perguntinha bem basal aqui. O que é a doença de Parkinson e o que acontece dentro do cérebro para desenvolver essa doença? Sim, acho que é importante, assim, do ponto de vista epidemiológico, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, né? Ela só é menos comum em prevalência que a doença de Alzheimer. E se a gente considerar até populações mais jovens, né? Assim, abaixo de 60 anos, é até mais prevalente, né? Bem mais prevalente que a doença de Alzheimer. Então, é uma doença que não é a gente não está tratando de uma doença rara, né? Uma doença bastante prevalente. Talvez a gente tem estudos aqui no Brasil em torno de 2%, 2 a 3% da população acima de 60 anos é portador da doença de Parkinson. Número bem expressivo, uau. Bastante, né? Se a gente considerar assim, em termos de saúde pública, qualquer coisa acima de 1% já é um problema, né? Então, na população mais idosa, ela é realmente um problema de saúde pública, né? Ela é muito conhecida, como mencionasse, pelo tremor, né? Mas o tremor até está presente em torno de 60% dos pacientes com doença de Parkinson. A maior 40% até não apresentam o tremor, nem vão apresentar, né? Porque ela tem uma chamada uma tríade, são 3 sintomas importantes, cardinais para um diagnóstico. O mais importante é a lentidão dos movimentos, né? Está chamada, termo técnico, bradicinesia, lentidão dos movimentos, somado ou ao tremor ou à rigidez, né? Então, tem muitos pacientes que têm a forma rígido-acinética, uma rigidez e pouco movimento, né? E isso se deve à diminuição no cérebro de uma substância química, o neurotransmissor da dopamina, né? Esse é o principal achado motor e o diagnóstico dela é muito baseado nesses achados motores. Embora a gente saiba que é uma degeneração mais ampla no sistema nervoso central e vai ter vários outros sintomas não motores que a gente pode conversar aqui, né? Além desses sintomas que levam ao diagnóstico, né? Então, o tremor é muito confundido. Nem todo tremor é doença de Parkinson e nem toda doença de Parkinson tem tremor, né? Talvez se a gente pegasse na população em geral, a maior causa de tremor, tem um chamado tremor essencial, que é um tremor mais de ação, né? Quando vai pegar algum objeto. Já o tremor do Parkinson é um tremor de repouso, a mão está parada e começa a tremer. Mas uma coisa muito até importante é os tremores medicamentosos, né? São
parkinsonismo medicamentoso, que às vezes pode ser idêntico à doença de Parkinson e é causado por medicamentos, né? Isso às vezes até muito, isso eu acho importante também em termos comunitários, né? Aqueles medicamentos tipo, teve uma tontura e começou a usar um remédio para uma, entre aspas, labirintite, né? O Vertizine, Vertix, essas medicações bloqueiam a dopamina e o uso continuado delas pode levar, então, a um sintoma que imita o Parkinson. Não várias medicações psiquiátricas também podem dar tremor, né? Então, por isso, sempre a avaliação médica, né, em termos do diagnóstico diferencial. Interessante. Tremor não está em todos, mas geralmente o paciente busca por causa de tremor ou algum outro sintoma chama mais atenção também? O tremor realmente assim, é o que chama mais atenção e quando se apresenta naqueles 40% que começa com rigidez, muitas vezes recebe um atraso no diagnóstico, porque acaba atribuindo isso aí a um problema na coluna, é um problema ortopédico. Muitas vezes a gente recebe, então, encaminhamentos dos colegas ortopedistas, traumatologistas, porque foram procurar inicialmente esses profissionais em função da rigidez, e era uma rigidez de origem neurológica, né? Então, realmente, o tremor é mais evidente, mas os outros sintomas que são bastante importantes frequentemente passam desapercebidos. Existe algum sinal que chama atenção antes de iniciar ou bradicinesia ou tremor? Existe algum outro tipo de sinal que pode alertar para a busca de atendimento? Isso a gente utiliza também no diagnóstico diferencial, os sintomas não motores da doença, né? Então, como é uma doença neurodegenerativa, que tem um acúmulo de uma proteína chamada, enfim, sinucleína no cérebro, ela não se deposita somente na área dos sintomas motores, que é a substância nigra, né, que tem mais concentração de dopamina em outras áreas. Então, com isso, assim, tem vários sintomas que antecedem muito tempo até antes os sintomas motores propriamente dito. Entre eles, os distúrbios do sono, né? A gente tem uma condição chamada distúrbio comportamental do sono REM. Sono REM é aquela fase do sono que a gente tem usualmente os sonhos, né, um sono mais profundo, e a gente tem a perda do tônus muscular, né? Quando a gente está dormindo, tem os sonhos, está num aspecto sem tônus muscular. No distúrbio comportamental do sono REM, a pessoa não relaxa e vivencia o sonho. Então, fala dormindo, se bate, dá chute, sonha que está brigando, dá um soco no parceiro ou na parceira. Isso é uma coisa que pode anteceder até 10, 15 anos antes, né? Então, é uma das coisas que tem estudado muito atualmente, tentar identificar precocemente, até para tentar desenvolver drogas neuroprotetoras, né? Então, esses sintomas não motores são muito investigados. A perda do olfato também pode anteceder muitos anos antes. E a constipação, né? A prisão de ventre. Só que essa aí é tão comum na comunidade que é difícil, né? Não é que todo mundo que tem uma constipação que vai pensar primeiramente em doença de Parkinson, claro, né? E o outro aspecto é a depressão, né? Sintomas depressivos. Mas é claro, então por isso é atento até os profissionais que trabalham com esses outros sintomas estarem, se a pessoa além da constipação está deprimido, perdeu o olfato e tem um distúrbio comportamental do sono REM, esse conjunto de sintomas não motores pode ser indicativo, né, de isso que chama sejam atenção para investigar alguma coisa, né? Os sintomas prodrômicos da doença, né? Perfeito. Assim como uma gripe tem os seus prodrômicos, o Parkinson também tem eles. Exato. E a gente já comentou um pouquinho sobre a idade do Parkinson, né? Que é de uma idade um pouco mais avançada, mas nem tanto. Sim. E na idade jovem, pessoas jovens desenvolvem a doença, elas podem desenvolver e é dessa mesma forma? Ou como é que funciona? Então, assim, a doença de Parkinson é uma doença que tem múltiplos fatores implicados na causa, né, na etiologia, mas existem as formas que iniciam antes dos 45 anos, que é início precoce, né? Quando inicia antes dos 40 anos, a gente pensa muito, tem que investigar causas genéticas da doença, né?
A doença que começa mais tardiamente, a partir dos 60, são casos mais esporádicos. 15% talvez sejam genéticos, outros são os esporádicos. E ainda existe um chamado Parkinson juvenil, que inicia mesmo antes dos 21 anos de idade, né? Nossa. Então, tem casos, assim, de 16, 17 anos começar com manifestações de Parkinson. Nessas, a genética é o fator predominante, né? Então, são fatores genéticos que levam daí a toda a questão de rota que vai lesionar esses neurônios da dopamina. Então, das causas, a gente está vendo que existe um fator genético que está associado aqui, alguma coisa de envelhecimento, e tem fator ambiental também que vai influenciar no desenvolvimento da doença? Então, assim, a maior parte até é, eu diria, ambiental, provavelmente com alguma predisposição genética. Por exemplo, alguém está exposto a um pesticida, um herbicida, né? Tem várias pessoas expostas, nem todo mundo desenvolve a doença, mas talvez alguém que tenha alguma coisa de predisposição no metabolismo diferente dessas substâncias tóxicas pode ter maior risco de vir a desenvolver, né? Então, muito é o ambiente, né? E os pesticidas, herbicidas são talvez ali no top da lista, né? Tem um produto que é chamado Paraquat, que até é usado como modelo experimental de modelo animal, era usado como modelo animal de parkinsonismo para fazer os estudos da doença. E até pouco tempo atrás era comercializado no Brasil, né? Agora, infelizmente, já é proibido. E na França, inclusive, trabalhadores trabalham no setor agrícola que desenvolve doenças de Parkinson, tem um fator de exposição, é considerada doença do trabalho, né? Então, isso muda muito até a questão de indenizações, tudo mais. Então, o fator ambiental é importante. Recentemente tem um estudo americano que saiu que pessoas que moram perto de campos de golfe nos Estados Unidos, né, tem mais risco de desenvolver doenças de Parkinson na população. Por que tem a ver o campo de golfe? É que para manter aqueles gramados se usa muito compostos químicos, né, de matar as pragas dos gramados dos campos de golfe. Isso aí com o vento pulveriza e vai para... Então, o ambiente a gente tem que cuidar bastante, cuidar muito do nosso meio ambiente em termos de se a gente quer prevenir essas doenças degenerativas. Perfeito. Né? E o diagnóstico, ele vai ser feito como? Então, o diagnóstico ainda do doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. Clínico, né? Mesmo. O achado mais importante é ter alguns sintomas de lentidão dos movimentos. Isso pode ser sutil, daí se baseia em provas no exame neurológico. E como os sintomas motores decorrem da diminuição da dopamina, tem que ser responsivo ao medicamento que repõe a dopamina, né? Que é a levodopa. Então, assim, além dos achados clínicos, quando começa a tratar, tem que ter uma resposta, né? Porque se não tem uma resposta, tem que pensar em outras vai se buscar causas. Outra causa. Exatamente, né? Eu digo até como exemplo para explicar para os pacientes. Tem um carro que não está andando, suspeito seja de falta de combustível. Se eu abastecer ele tem que andar. Se o carro continuar parado, tem que pensar em outro fator. Exatamente. E existe algum exame que é capaz de identificar a doença de Parkinson? Existe, assim, exames que não é diagnóstico, mas é bastante útil, auxiliar. Por exemplo, se alguém está tomando uma medicação que bloqueia o receptor lá da dopamina, mas ela tem a dopamina, ele só não consegue, né, está usando uma medicação eventualmente psiquiátrica que está bloqueando os receptores e desenvolve um parkinsonismo. Então, eu tenho um chamado exame que é uma cintilografia, o SPECT com TRODAT, que mostra a captação dos receptores da dopamina, terminais da dopamina pré-sináptica, lá no neurônio, né? Se está diminuído, é porque teve degeneração, é a doença de Parkinson. Se está normal e a pessoa tem os sintomas, provavelmente seja um parkinsonismo medicamentoso. A gente usa mais quando existe essa suspeita diagnóstica, ou a pessoa tem um tremor e tem um tremor que é mais da família do tremor essencial, mas também tem um tremor de repouso. Será que é doença de Parkinson? Será que é um tremor essencial? Então, esse exame auxilia, né? Se tem alteração da dopamina, leva para o quadro da doença de Parkinson. Entra quase numa prova terapêutica. Exato. Teste
decisão. E o interessante é que também existe a doença de Parkinson, existe outras doenças degenerativas que têm o parkinsonismo, né? Que são os parkinsonismos atípicos. Essas são formas mais graves, que responde daí menor e tem outros sintomas associados que infelizmente a gente vê com certa frequência, em torno de 5 a 10% das formas degenerativas de parkinsonismo não é a doença de Parkinson. Entra num outro grupo, né? Daí tem muitos sintomas, quando tem muitos sintomas, tipo, a pessoa começou com uma perda cognitiva junto com o parkinsonismo, daí entra num grupo que não é a doença de Parkinson, que é a perda cognitiva, que embora possa ocorrer no Parkinson em alguns pacientes, é uma coisa em fase mais avançada, entra, por exemplo, o diagnóstico de outras demências, chamada demência de corpos de Levy. Enfim, daí é o papel, claro, do especialista em diferenciar entre as diferentes formas, né? Mas é importante o conhecimento, assim, que nem todo sintomas de Parkinson é necessariamente a doença de Parkinson. Apesar, né? do diagnóstico clínico, não é só isso que vai... Exato, não é só o sintoma que vai chegar lá. Mas daí a gente chegou no diagnóstico, beleza. Fechamos no diagnóstico e daí nós temos que chegar num tratamento. Quais que são as principais possibilidades de tratamento atualmente? O tratamento, ele é igual para todo mundo? Ele é individualizado? Certamente assim, tem o aspecto de predomínios de sintomas, né? Vai ser individualizado no sentido de qual droga utilizar e qual é a dose utilizar. Até a década de 60 não existia a chamada levodopa, que é um precursor da dopamina, então era muito complicado, né? Isso é mostrado até em filmes, quem assistiu Tempo de Despertar, que era o Robin Williams e o Robert De Niro, né? Um filme baseado no livro do Oliver Sacks. As pessoas ficavam rígidas, né? Acamadas precocemente, não existia uma droga capaz de reverter essa falta da dopamina. Então, na década de 60, com a levodopa, o precursor se conseguiu grandes avanços desde então. Existia a levodopa, que é um precursor da dopamina, sintéticos da levodopa, né, os chamados agonistas dopaminérgicos, né? O recurso, essas drogas, elas têm uma meia-vida, chamam uma duração no organismo curta, e à medida que a doença vai progredindo, não tem mais o neurônio, eu até uso com a analogia um silo que aguarda a dopamina, e flutua muito. Então, liga e desliga. A hora está bem, está controlado do tremor, da lentidão, da rigidez. Hora tem uma piora. Então, existe também o recurso de manter um efeito mais contínuo. Seria o caso cirúrgico, né? Um implante do estimulador cerebral profundo, que deixaria de ser químico para ser um estímulo elétrico, assim como marca-passo, para controlar essa depressão, essa perda dopaminérgica. Ele consegue fazer o paciente mesmo distribuir a dopamina dele. Na realidade, porque a dopamina ela tem uma meia-vida assim, de 3 horas, né? Então, às vezes, a pessoa tomou a medicação, não passou 3 horas, começou muitos sintomas, trava, dificuldade para caminhar, né? Um liga e desliga, né? A gente usa o termo on e off. E realmente incapacita muito, né? O estimulador não, ele como é um estímulo contínuo, ele vai fazer um efeito sem essas flutuações motoras, né? Mas daí deixou de ser químico para ser um estímulo elétrico, né? O neurônio começa a ter um impulso elétrico gerado ele aumenta a liberação de dopamina, ele mexe no circuito físico. Daí. Entendi. Daí já muda o tipo de estímulo ali mesmo. E além desses tratamentos medicamentosos e o implante do estimulador, tem outros tratamentos, por exemplo, o que é o papel de uma atividade física, de fisioterapia, de outras áreas, fonoaudiologia? Existe papel dessas outras áreas no acompanhamento do doente de Parkinson? Exato, sim. É importante, assim, não existe nenhuma medicação que altere o curso natural da doença, mas tem estudos bastante recentes em que a atividade física, né, ela sim modifica a evolução, e até estudos bastante robustos que talvez ela até previna a doença de Parkinson, né? Então, a atividade física, e nela, mas que tipo de atividade física, né?
não é só atividade física, porque a atividade física é todos os nossos movimentos, é um exercício, teria que ser exercícios assim, planejados e com atividade aeróbica junto, né? Então, um exercício aeróbico com uma sobrecarga é importante também, não só no tratamento, quanto na evolução, né? Então, pessoas que já estão habituadas, que desenvolveram a doença, a gente consegue estimular e realmente aderir. Agora, aquela pessoa que não tem o hábito da atividade física, a gente tem que fazer um trabalho, então, de mudança de hábitos, né? Porque eu digo assim, não é uma coisa que é porque a pessoa gosta ou não gosta de fazer. Ela é um tratamento, é uma, entre aspas, uma medicação. Virou remédio. Virou remédio, né? Para alterar a Sim. evolução. E isso, na clínica, é bastante perceptível. A gente vê que aquele indivíduo que está fazendo muita atividade física, incluindo aeróbico, ele evolui diferente daquele que fica muito acamado, fica mais só no seu sofá assistindo uma televisão. Não, isso realmente faz muita diferença. Perfeito, que legal. E o que a gente tem de mais promissor nos tratamentos, nas pesquisas? O que vem por aí? Em termos, bom, assim, teve muito avanço nessa questão cirúrgica, né, dos estimuladores cerebrais, o DBS, né, popularmente conhecido assim, que vem do inglês Deep Brain Stimulation. Existe muito avanço até de inteligência artificial, de autorregulagem desses aparelhos, né? Então, isso acho que é um futuro, consegue ver as ondas cerebrais e fazer uma autorregulagem, um feedback ali para manter naquele status necessário. E uma droga que até foi aprovada recentemente pela Anvisa, que é a chamada fosfolevodopa, que é uma bomba de infusão, assim como tem uma bomba de infusão para o diabético de insulina, ela mantém uma bomba de infusão da fosfolevodopa, né? A gente espera que seja disponível com custos aceitáveis, né? Que esse é o grande problema em termos de saúde pública, assim, do custo tanto da cirurgia quanto do custo dos medicamentos. Ela é um avanço. E tem estudos já realizados, mas que estão sendo feita análise dos anticorpos monoclonais ou terapia gênica, que modificam, como eu mencionava, que acumula uma proteína chamada sinucleína, e parece que esse acúmulo dessa proteína dentro do neurônio que vai perdendo a função, anticorpos conseguem remover ela do neurônio, né? Então, daí deixei de tratar os sintomas, né? Porque a terapia no momento é baseada no tratamento dos sintomas para tratar a causa da doença, né? Ou pelo menos o que levou ao aparecimento desses sintomas, né? Então, a gente tem expectativa nesse sentido, né? Dá para a gente fazer quase um paralelo com o Alzheimer, que também existem agora vários estudos, pesquisas mostrando da remoção da proteína também. Exatamente. Assim como no Alzheimer, a remoção o que é importante é definir bem se é, tanto no Alzheimer, o amiloide removido, se ele traz a evolução clínica favorável, né? Ou se a remoção da sinucleína também vai mudar a evolução, se tem capacidade já de remover essas proteínas doentes, né? Agora, o que falta definir bem é quais os pacientes e qual o desfecho em termos de melhorias clínicas. Não basta remover a proteína sem ter a resposta clínica adequada. Em que momento isso vai acontecer também, Exatamente. né? Naquele precoce ou mais futuro. Essa é a grande razão de talvez se avançar na identificação da doença, porque quando apareceu os sintomas motores da doença, se a gente fosse estudar o cérebro, já teve perda de 70%, 80% dos neurônios dopaminérgicos cerebrais, né? Então a gente já está começando a tratar numa fase já, embora o início dos sintomas, mas ela é uma fase do ponto de vista patológico avançada, né? Ainda dentro dos tratamentos, a gente está num momento de muita mídia, muita informação, muito tudo, né? E muita informação boa circula na internet, muita informação ruim circula na internet. Existe alguma coisa que pode ser considerado cura ou reversão do Parkinson? Ou quem fala sobre isso tá vendendo uma promessa completamente fora da realidade? Certamente não existe, infelizmente, até o momento, algo que cure.
E a leitura, às vezes, por exemplo, agora saiu um estudo no Japão de células-tronco, né? Então, fica no imaginário que essas células-tronco é a cura ou é... Na realidade, o que eles fizeram no Japão foi implante, através de cirurgia, de células, né? Uma cultura de células que vão produzir a dopamina no sistema nervoso central e vão ter um efeito como o medicamento faz, né? Talvez de uma maneira mais contínua, e pode ser promissor do ponto de vista terapêutico, mas não é a cura. E daí vem aquela proliferação assim, de ideias de células-tronco implantadas de diferentes maneiras, até endovenosa. Não é assim. Ela tem que ser implantada cirurgicamente no cérebro, no local adequado, células bem preparadas. E daí vem um número enorme de produtos totalmente ineficazes que a gente vê e que podem ser prejudiciais, né? Já teve uma época assim por exemplo, altas doses de vitamina D. Né? Peguei pacientes assim fazendo cálculos renais ou complexos vitamínicos, né? A gente não pode esquecer que vitaminas em excesso, né, também são prejudiciais, né? Tem vitamina A em excesso pode dar edema cerebral, hipertensão intracraniana, a vitamina a B6, a piridoxina, que é uma vitamina que também está na maior parte dos complexos, pode dar neuropatias periféricas, né? Não é porque é uma vitamina que não tem seus malefícios, né? Que não tem a parte ruim. O nosso organismo tem que ter seu controle homeostático ali de... Os extremos, né? Nem o pouco, nem o muito. Exatamente, exato. Isso. Se uma pessoa oferece para alguém que está com sintomas de Parkinson, algum tratamento médico, sem ter uma habilitação, sem ter uma formação para oferecer esse tratamento, sem garantir resultados, sem né, questão de garantia, mas sem poder ter ciência por trás disso, quais são os riscos para esse paciente que acredita nessas promessas e nesses tratamentos oferecidos por quem não tem uma formação adequada para fazê-lo? Eu acho que além dos riscos do próprio produto que a gente não conhece, são os riscos psicológicos, né, de criar uma expectativa de algo que vai melhorar e que não vai, infelizmente, melhorar. E é importante também, assim, doenças neurodegenerativas, como eu salientei, que não tem ainda drogas capazes de modificar o curso dela ou trazer a cura, cria muita frustração nas pessoas, e é natural que crie, e com isso as pessoas têm uma tendência a buscar outros meios, né? E daí que corre os riscos, né? Então a gente tem que se basear, obviamente, nas evidências, no que tem de sério, e procurar o profissional adequado que possa dar a orientação adequada, né, para não ter nenhum prejuízo de terapias alternativas. Né? Perfeito. Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho, mitos e verdades aqui. Vamos fazer uma partezinha assim rapidinha aqui de frases do mito ou da verdade. Todo paciente com Parkinson apresenta tremor. Mito ou verdade? É mito, né? Em torno de 40% dos pacientes não têm tremor e nem vão desenvolver tremor, né? A doença ela é exclusivamente dos idosos? Mito ou verdade? Já falamos, né? A maior parte Exatamente, das coisas né? aqui. Mas... Em torno de 15% pode começar antes dos 45 anos. Importante assim, quanto mais cedo inicia, melhor é a evolução, mesmo corrigindo para a idade. O que quer dizer com isso? Alguém começou com a doença aos 50 anos, talvez as complicações mais sérias não motoras vão aparecer aos 70, 80 anos. Quem começou com 70 anos vai aparecer aos 80. Então, é menos tempo de evolução. Como se fossem doenças diferentes. Sim, né? Sim, dependendo do início. Quem tem Parkinson não pode fazer atividade física intensa. Mito ou verdade? Mito, pelo contrário, né? Vamos trabalhar em exercícios aeróbicos. Existe uma dieta ou algum suplemento capaz de curar o Parkinson? É mito, né? Sabe que a dieta mediterrânea se estuda assim que ela talvez tenha menos risco de vir a desenvolver, né? Mas isso também
a dieta mediterrânea é para quem mora no Mediterrâneo, com todas as questões ambientais envolvidas, mas é uma dieta saudável, pode, sem dúvida, auxiliar, como auxilia no bem-estar geral, né? Tratamento precoce pode contribuir para melhorar a qualidade de vida do paciente. Mito ou verdade? No sentido de... É verdade no sentido que se diagnosticar precocemente dá orientação adequada, estimular a atividade física, né? Começar a tratar precocemente no sentido de melhorar a qualidade de vida e manter a atividade desenvolvida pelo indivíduo. Para finalizar, uma frase mais difícil. Quem tem Parkinson necessariamente vai perder a autonomia ao longo da doença? É um mito no sentido que muitas pessoas mantêm atividade, né, hoje com recurso terapêutico, né? Eu gosto de às vezes, usar essa analogia com diabetes mellitus, né? Pessoas que têm diabetes conseguem manter um bom controle da glicemia com atividade física, sem necessitar de medicamentos. Ou você tem que tomar hipoglicemia oral, outro tem que usar insulina. No Parkinson é muito disso, é muito individual a evolução da doença. Doutor Carlos, alguém que acabou de receber o diagnóstico, tá? Assim, ó, recente no seu diagnóstico, tem alguma orientação que pode fazer diferença logo nos primeiros meses desse tratamento? É criar uma resiliência e enfrentar os fatores, né? Vamos começar a exercitar, vamos pegar o suporte da família, não se isolar, né? Participar socialmente e tocar o barco em frente, né? Existem recursos para tentar melhorar a situação motora e sintomas não motores. A família faz parte desse processo? É importante? Não, sem dúvida, né? Acho que a família no processo, e como é uma doença que flutua muito, assim, é aqueles sintomas ligas e desliga, é importante os familiares conhecerem um pouco a doença, né? Às vezes, entenderem que a pessoa pode estar bem nesse instante, dali a pouco já está com pouca energia, mais apático. Isso faz parte do curso da doença e dá todo o suporte para o indivíduo que é portador da mesma. Perfeito. Estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Podia ficar um bom tempo ainda perguntando algumas coisas aqui. Está muito interessante. Obrigada. Alguma mensagem assim, bem, aquela mensagem final assim para o nosso ouvinte? Não, eu acho que sempre acreditar que existem opções de melhorar a qualidade de vida, né? Procurar o profissional adequado. É uma doença que necessita um suporte multiprofissional, então é o fisioterapeuta, quando necessário o fonoaudiólogo, se houver componentes assim, emocionais, a busca de um psicólogo, um psiquiatra, ou, em alguns casos terapia ocupacional, né? O que é importante é ser ativo, né? Como mencionei, participar socialmente, né? Contar com a família, contar com os amigos e ir em frente, né? A gente está, à medida que vivemos, a gente está sujeito a doença X ou Y, e a gente tem que enfrentá-las, né? Então buscar a melhor maneira de contornar os problemas e conviver com elas. Perfeito. Nossa, foi um momento de muito aprendizado aqui, de uma troca muito boa. Obrigada. Imagino. Mas vamos passar para um segundo momento do nosso programa aqui, em que nós temos o nosso Clubinho do Livro. Nós, no Fronteiras da Saúde, a gente sempre solicita para os nossos convidados a indicação de alguma literatura, de algum livro que fez parte da formação, do dia a dia, e que acha importante que as pessoas possam ter acesso, ter essa indicação de literatura. Uma indicação sua, por favor? Eu daria duas, assim. Uma é até um site, mas que tem muita informação, que é a Fundação Michael J. Fox, né? Michael J. Fox, né? na internet. E outro, assim, para o público até não profissional, também vou mencionar um livro do nosso meio, que foi organizador professor Dr. Telmo Reis, né, com vários colaboradores, que é Doença de Parkinson em Busca da Qualidade de Vida, né? Lá tem várias informações de sintomas motores e não motores da doença e como
lidar com eles. Perfeito, excelente. E por ter participado aqui, nós sempre deixamos uma lembrancinha, que é um livro que foi indicado por Muito obrigado. outro convidado anterior que participou aqui no nosso programa. Enfim, bate-papo muito bom aqui. Muito obrigada, Dr. Carlos. Agradeço por ter trazido uma informação de tanta qualidade, de tanta propriedade, né, sobre uma doença que ainda gera dúvidas, desinformação, não se sabe, a população em geral, assim, tem dúvidas, né? Olha, um tremor já fica até com medo do Parkinson, dois nomes que geram bastante medo, né? Parkinson e o Alzheimer, que foi o falado também no início aqui. E justamente por conta disso que existe aqui o Fronteiras, né? O Fronteiras da Saúde existe aqui para a gente poder esclarecer, poder abordar alguns temas que talvez as pessoas não tivessem acesso tão fácil e principalmente falar sobre a atuação dos médicos nessa doença e dos outros profissionais também. A gente falou aqui sobre fisioterapeuta, sobre fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, são áreas da saúde que podem e devem contribuir nesse tratamento, né? Se você gostou desse episódio, nos acompanhe aqui no canal do Simers, no YouTube e nas demais redes.